Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de maio de 2013, quarta-feira. O verbete é de número 2658. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 15 máximos. O tema é sinergismo, medicina, conscienciofilia. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Luiz Espósito, que está ali muito bem acompanhado. Definição. O sinergismo medicina-conscienciofilia é a dinamização evolutiva através do exercício da profissão médica, associada ao interesse e à valorização multidimensional e holossomática das consciências. Os autopensenes focados no assistido, a autopensenização interassistencial, o acolhimento interassistencial, a despreconceituação, o peito aberto, a aceitação do outro como primeiro passo para ajudá-lo a melhorar, a abertura para ser assistido quando na condição de interassistente, a empatia, o hétero-respeito, o paciente difícil sendo mais necessitado de auxílio e exigindo mais habilidades assistenciais, o médico aprendendo com o paciente, as histórias de vida educativas auscultadas no consultório, o apoio ao cuidador, o tempo disponível para o atendimento, o amparo de função, a intuição extrafísica, a telepatia, o amparo extrafísico do assistido, o ato incomum praticado em consequência à inspiração extrafísica, a instalação de campo energético na sala de atendimento, as energias curativas, a desassim entre e após os atendimentos, a sinalética energética e parapsíquica mapeada em consultório, a sincronicidade parapsíquica ocorridas em serviços congruentes com o tema da pesquisa e a especialidade da Auto-Proex. Agora, nós temos aí, na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Agente comunitário multidimensional, assistência do assistido, consciencioterapeuta, interassistenciologia e princípio da compreensão interassistencial. Frase enfática. A prática da medicina é mega oportunidade para o aprimoramento interassistencial intrafísico, principalmente quando potencializada através da valorização da consciencialidade do outro. Você já avaliou a qualidade e a extensão do próprio interesse pelas outras consciências? A interassistenciologia já é palavra de uso corrente no vocabulário profissional pessoal? Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Humanitarismo, terapêutica, TARES, saúde e empatia. Autocura, altruísmo, antropofilia, acolhimento, desassédio. Orientação, compreensão, despreconceituação, generosidade e fraternidade. Benignidade, beneficência, conviviologia, interaciologia e interassistenciologia. Agora, o verbete hoje do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia é heterocriticologia, o argumento é interassistenciológico, ele tem 1,5 página e tem 35 itens mais chamativos aí do texto. Agora, questionamentos. Professor, quando frequentei o Núcleo Conscienciológico de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sugeri para ajudar a dinamizar, facilitar e tornar interessante a assimilação e aprendizado da consciência evolutiva, o estudo em grupo dos livros da consciência evolutiva, pois estaria presente o calor humano e, como se sabe, a união faz a força. Tal sugestão não se realizou. O senhor poderia me ajudar a realizar essa sugestão com a minha participação? É lógico, moro sozinho. O problema é você arranjar uma equipe e começar a estudar, fazer a pesquisa. O que tem? Eu não estou vendo aí o que é. É, isso é antigo conosco.
Hoje em dia já tem grupo todo tipo. É grupo de pesquisa, faça um. Tem que pegar seu povo aí e se mexer. Isso é independente das ICs, é independente dos cursos, é independente da gente. Só as pessoas têm que estudar. O Instituto já fez isso, quer dizer, gente agregada, voluntários nossos de todo tipo, já fez todo tipo de pesquisa de grupo. Aquele processo das equipes técnicas. Nós chamamos de EQPIM, Equipe Intrafísica Técnica. Professor, assisti alguns vídeos que ligam as sessões de descarrego em algumas igrejas evangélicas e as simples sessões de hipnose, que já é admitida pelo cientista. Nesse caso, qual é a diferença de um indivíduo realmente possesso para um indivíduo apenas hipnotizado? Olha, isso é totalmente diferente. Há uma hipnose no processo da possessão, mas a possessão é a possessão. Há uma consciência que pega e domina a outra. Agora, a hipnose não, é apenas sugestão à distância. A pessoa não fica totalmente em transe, possuída, não existe isso. O processo é de autossugestão. Hipnose é autossugestão. Possessão é tomada de conta de uma pessoa por outra consciência. Professor, ontem a tertúlia não funcionou por aqui. Escutei o verbete, isso é em Madrid. Escutei o verbete da Adriana Lopes hoje de manhã. Durante minha escuta, entrei espontaneamente em EV, de uma maneira muito gradual, e vi um lugar lindo, todo branco, com umas gravuras esculpidas nas paredes. As gravuras me eram ampliadas de maneira a me mostrar os detalhes. Como sou artista plástica, não tive dificuldade de reproduzir esse desenho. Como prosseguir a partir daí? Por favor, pode comentar? Pega o meu livro Projeciologia e sai do corpo, é o melhor que você faz. Olha as técnicas que tem lá. Né? Professor, quais os argumentos esclarecedores e instantâneos podemos usar com a turma que só sabe ficar se defendendo de braço cruzado? A primeira coisa é mostrar os fatos, argumentar através dos fatos e mostrar a realidade. Agora, se não der certo, é deixar para lá. Uma coisa que você pode dar é o seguinte, doa algum livro para a pessoa, uma dedicatória para ela, para ver se ela estuda, às vezes ajuda. Outro, quais argumentos utilizar para que as pessoas com baixa autoestima possam sair dessa condição e da melim sem que se achem donas do mundo? O problema é fazer assistência aos outros através da fraternidade, não tem outra saída não, é por aí que todo mundo tem que entrar. Com as energias eu consigo fazer um osso fraturado da mão voltar ao normal? Eu já vi isso tudo. Agora, muita gente que precisa de ser técnico, só profissional da ectoplastia que é capaz de fazer isso. Quem está começando tem que ainda rolar com muita água debaixo da ponte. Muito esforço para chegar nisso. Mas isso é possível. Eu já vi isso tudo. Ao nosso verbetólogo, doutor Luiz Espósito, parabéns pelo verbete. Luiz, é o Eduardo Doria, lá de... Na pensenologia, página 55, nós, médicos, temos cuidado na manutenção do holopensene da autoprofilaxia, mas os assistidos normalmente não têm. Como incentivar esse melhor cuidado em si mesmo nos assistidos? Boa tarde. Eu acho que é pelo esclarecimento mesmo. Às vezes a gente tem algum receio de falar um pouco mais de forma firme, de forma esclarecedora. A tendência, muitas vezes, no consultório, a gente querer só manter as questões ali médicas ou mesmo intrafísicas. Nem sempre você precisa falar do extrafísico ou da conscienciologia, mas às vezes chamar na chincha mesmo a pessoa, falar mais firme, mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo, a vivência que ela tem naquele momento é resultado do que ela fez. Ela que escolheu esse caminho e ela pode mudar também essa situação. Acho que é passar a responsabilidade para a pessoa também. Na fatologia, página 55, linhas 5 e 6, com a massificação da medicina hoje e com tantos assistidos, como otimizar o tempo disponível para o atendimento com qualidade? Essa é uma grande dificuldade aí hoje em dia, né? Eu vejo duas coisas. Primeiro, em relação a você estar com pouco tempo, né? Vamos pensar assim, você dispõe já de pouco tempo. Fazer valer isso, o máximo que você puder. Às vezes, um acoplamento energético ele pode ser instantâneo. E assim, eu tenho algumas experiências de
atendimentos em que tem pouco tempo disponível, mas trazendo essa questão da conscienciofilia, a pessoa se sentindo ouvida, você se interessando pela pessoa, você faz valer aquele tempo que, às vezes, mesmo você pensando que você está fazendo muito pouco, ainda aquilo para a pessoa foi muito. E outro ponto daí a questão de como aumentar esse tempo disponível. Eu acho que tem tanto a questão do, por exemplo, o serviço público geralmente traz essa dificuldade, mas eu acho que a pessoa tem que procurar ir se impondo, se posicionar, colocar suas condições, suas exigências de trabalho. Também não dá para se submeter a situações muito difíceis aí do trabalho. E no caso daí do consultório, pacientes de convênio particular, a tendência é que se tenha um tempo maior. Então, aproveitar isso também. Agora, o ideal é sempre tratar todo paciente da melhor forma possível. Na sinergismologia, página 56, você que estudou acupuntura, poderia nos falar melhor do segundo sinergismo? Sim, o sinergismo medicina ocidental, medicina tradicional chinesa. Então, até estava refletindo hoje também sobre esse sinergismo, que a gente pode fazer um complemento bem interessante entre as duas abordagens, porque, a princípio, pelo menos, elas são bem diferentes. A medicina ocidental, ela vem todo dentro de uma filosofia, de uma linha de pesquisa, e dentro da biologia, atuação de medicamentos, ela é principalmente alopática, ou seja, a medicação que vai contra o problema. E a medicina chinesa, ela foi desenvolvida de forma bastante empírica. Então, o pessoal observava, a partir do efeito, que eram das causas, que eram as agulhas, eles observavam os efeitos. Então, como que aquilo repercutia no organismo da pessoa. Tendo essa questão da causa e do efeito, eles procuraram explicar o funcionamento, como é que aquela causa geraria aquele efeito. Daí veio toda a filosofia da medicina chinesa, dos pontos de energia, os canais energéticos, né, os meridianos. E então a gente consegue fazer, você utilizando as duas situações, por exemplo, tem casos em que a gente lança mão de uma medicação, geralmente é um período mais curto e inicial, e junto disso dá para fazer também o tratamento com acupuntura, que é pelo menos o que eu tenho experiência. A medicina chinesa não é só acupuntura, ela tem, por exemplo, fitoterapia chinesa, tem vários outros recursos, mas isso a gente vê que soma, porque é como se você estivesse abordando o problema, a dificuldade, por mais de uma forma. Gente, eu quero dizer aqui que é uma comunicação da Longevita, que é a Associação Internacional de Longevidade. Estão dizendo aqui que sexta-feira, depois de amanhã, dia 17 de maio, vai ter aqui no CAEC a visita de 40 alunos da UNAT. É a Universidade Aberta da Terceira Idade. Então, os alunos não são de 15 anos, está certo? São todos de cabelo branco. Isso aí, a UNAT, a Universidade Aberta da Terceira Idade, é de Santa Terezinha. A chegada vai ser às 13h30 da tarde. Até depois de amanhã, vocês vão ver um monte de gente de cabeça branca aqui, que faz parte do serviço, tá certo? UNAT. Agora, eu entrego, então, o professor Expósito para vocês. Quem é que vai? Você aí? Luiz, na fatologia, quarta linha, o médico aprendendo com o paciente. Esse item tem relação até com o seguinte também, as histórias de vida educativas auscultadas no consultório. Mas foi uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a estudar e vivenciar a medicina de família, porque ali você já não fica mais no biológico, você procura aí também no psicossocial, tentar ver essa abordagem da pessoa. E daí você conversa mais, você se interessa pelo que a pessoa vivenciou, por como ela passou com as situações. E foi interessante que eu tive um dos primeiros atendimentos que eu fiz depois de formado, teve uma situação até bem complexa de vida, que a pessoa ela era motorista, ela tinha se acidentado, ele já era um senhor, mas quando jovem ele tinha se acidentado no interior do país,
E um acidente bem grave, ele meio que foi dado como morto. A família dele, que estava em outra cidade, bem distante, achou que ele já tinha dessomado. E ele era casado, tinha filhos, e essa esposa, a família, teve uma oportunidade e foi morar em outra cidade, em outro país. Foram, parece, para os Estados Unidos. E quando ele melhorou, se recuperou, foi atrás, ele não encontrou mais ninguém. Depois de muito tempo, daí com internet e tal, ele acabou encontrando, mas já era mais de 15 anos depois, os filhos já tinham crescido, ele tinha perdido uma série de eventos ali daquela situação. Só que ele não veio consultar por isso, ele veio consultar porque ele estava numa crise emocional, porque ele tinha casado de novo há poucos anos, tinha uma filha pequena, e essa esposa atual, tinha abandonado ele com a filha. E já fazia alguns anos que ele estava criando essa menina, e a mãe tinha sumido. Calma, não terminei. Ah, não? A história é longa. Perdão. Essa história é longa, mas vale a pena. Vale a pena. Que daí a gente já fecha na pergunta aí do Arlindo. Então essa mulher, ela tinha saído já, acho que fazia uns 5 anos, e tinha deixado a criança pequena, era o pai que estava criando. Então um pai que já tinha perdido uma família, estava criando sozinho uma filha. O que aconteceu? Essa ex-esposa, né, essa esposa voltou. E ela queria a guarda da menina. Ela que nunca demonstrou interesse, nem cuidado nenhum, porque simplesmente largou a filha. E ele estava desesperado, né, com isso, porque ele já tinha perdido uma família e estava ali perto, aquela filha era tudo para ele. E eu ali estava com 24 anos, tinha acabado de me formar, e vendo ouvindo aquela situação, aquilo, eu fiquei pensando muito tempo, sabe, como que eu reagiria se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Eu achei até que ele estava muito bem por tudo que ele passou. Então é isso que acho que faz a gente aprender com o paciente. É a hora que a gente procura conhecer a pessoa e ver aquilo que ela já vivenciou, aquilo que ela conseguiu superar de uma forma ou de outra, né? Tentar se colocar no lugar da pessoa, como é que eu reagiria, né? Eu teria conseguiria reconstruir tudo de novo ou não? Como é que seria isso, né? Então é nesse momento, acho que é na interação e você valorizando a condição da pessoa. Não sei se fechou. Em Sindromologia, página 57, quarta linha, por favor, aborde a síndrome do autismo prejudicando a relação médico-paciente. Foi por isso que eles criaram aquela série americana Dr. House? Se foi por isso, aí eu já não sei, né, da série. Mas a síndrome do autismo, ela realmente eu coloquei aqui com 2 sentidos. Um é no caso de você estar atendendo um paciente autista, né, psiquiatria infantil, mesmo na psiquiatria, na neurologia, você está atendendo um paciente que tem a síndrome do autismo. Então isso vai ser primeiro aí um importante dificultador da relação médico-paciente. No verbete a gente está ressaltando bastante essa questão da relação médico-paciente. Ali é uma situação que você tem muita dificuldade de chegar na pessoa, de interagir com a pessoa. Então, esse é um dos motivos que está aí a síndrome do autismo. E outro mesmo daí é a condição do médico autista, né? Não no sentido do transtorno do autismo, mas aquela pessoa que às vezes nem olha para o paciente que está ali na frente, ou fica só, é muito comum agora o prontuário eletrônico, então ele fica só ouvindo, perguntando e olhando para a tela do computador, e isso também dificulta bastante. Ali, às vezes a pessoa, ela até tem um senso de assistencialidade, um senso de conscienciofilia, mas por algum motivo, alguma situação, ela está muito estressada, ela não faz desassim, ela passa a não vivenciar mais a situação e banaliza o trabalho que ela está fazendo, que é a interação ali com as pessoas. Olha, é bom a gente falar que a série House foi feita para fazer deboche da medicina, que colocaram um médico como sendo um psicopata, um neuropata e etc. Uma loucura. É tanto que eles não aguentaram muito tempo. Houve clamor, o povo começou a meter o pau, mostrou os defeitos, as bobagens deles. E o cara é um grande ator, mas o personagem é mal feito, mal construído. Professor, seria correto afirmarmos que podemos possuir mais de uma identidade extrafísica ou é apenas uma, o que cada um pode potencialmente ter a cada existência? O senhor poderia comentar? Não, todo mundo tem identidade que funciona, né? Preciso perguntar para ele. Agora, o total, depois de milhares de vidas, a pessoa pode ter de tudo.
Eu desejaria ver quando é que eu fui tigre, se é que eu tinha algum nome. Queria saber se, como tigre, se eu tinha, como é que era a minha condição de barba, né? Ou se não, se eu tinha juba quando era leão, de que modo que é, eu não sei. Outro aqui. Meu irmão tem 3 filhos pequenos, é agricultor e não pode trabalhar na agricultura devido ao problema na coluna. Já alertei, mas ele é muito teimoso e continua trabalhando. Às vezes passa por dificuldades financeiras. Alguns amigos o chamaram para a maçonaria. O senhor acha que fazer parte da maçonaria poderia ajudá-lo? Olha, a maçonaria pode ajudá-lo sim, porque a maçonaria é uma instituição assistencial. Quem entra lá vai arranjar uma porção de irmãos, aumenta a família. E eles ajudam a viúva, ajudam filhos. No caso dele, parece que é interessante. Agora, ele trabalha na agricultura. Preciso saber se ele pode frequentar as sessões da loja maçônica, se ele está na zona rural. Isso aí que é. A maçonaria é muito boa para quem faz viagem, tipo mascate, viajante, que encontra com irmãos por tudo quanto é lado que vai, os irmãos maçons. De modo que isso aí pode fazer assistência, é importante no caso dele. E outra coisa, ele vai ter pelo menos alguma amizade, porque lá o negócio é muito rígido, todo mundo vai ser olhado, ele vai ser olhado, isso talvez mude até o temperamento dele. Professor, sou neófito dos estudos evolutivos, portanto queria saber se realmente somos regidos por leis naturais imutáveis e se existe lei de causa e efeito. Olha, existe sim, cuidado. Agora, gente, eu entrego, pode falar, por favor. Luiz, alô, tá funcionando? Luiz, parabéns aí pelo verbete, legal, fiz uma correria, mas consegui chegar aí. Eu achei a tua parafatologia muito interessante, tem vários itens, mas interessantes. Alô, agora tá bem? Achei muito interessante a tua parafatologia, tem vários itens que eu queria perguntar, mas um deles aqui, eu queria que tu falasse, se já teve experiência, ou como foi para ti, na segunda linha de baixo para cima, os reencontros multisseculares no consultório médico. Conta como que foi isso. Em relação aos atendimentos, às vezes a gente desconfia, né? Você vê assim pela relação com as pessoas. Agora, aquele paciente que começa a te acompanhar, né? Já faz algum tempo que você atende ele, por exemplo, isso na acupuntura a gente tem, às vezes alguma pessoa, né, fica um tempo fora, depois volta, mas você vai acompanhando períodos da vida da pessoa, a pessoa também te acompanhando, isso aí provavelmente tem alguma coisa, né? O Servaldo comenta, todo encontro é um reencontro, mas aqui a gente está falando de situações mais próximas. Agora, antes de começar aqui, a Rosana já estava me lembrando dos reencontros multisseculares no ambiente de trabalho, né? Então, às vezes, aquela pessoa que teve uma sincronicidade muito grande para você parar naquele local, trabalhar um período lá e você reencontra aquela pessoa, né? Como a gente teve, né, às vezes um colega médico, às vezes a coordenadora da unidade de saúde que você está trabalhando, uma enfermeira que vai trabalhar mais próximo de você, é mais nesse sentido. E os pacientes que tu levanta a hipótese de que possam ser isso, são pacientes que geralmente têm um vínculo melhor contigo ou que às vezes têm algum vínculo, teve alguma dificuldade no vínculo? Eu pensei mais naqueles com um vínculo um pouco melhor, mas você trazendo agora, acho que os pacientes que têm um pouco mais de dificuldade também, às vezes essa própria dificuldade tem a ver com né, desavenças aí do passado, alguma coisa assim, isso pode estar presente, né? E a própria questão de você estar ali podendo ajudar a pessoa é uma grande oportunidade de você né, limpando a ficha ou pelo menos diminuindo aí algum débito, alguma coisa que você possa ter feito no passado. Bacana, obrigado. Luiz. Alô, seguindo nessa mesma linha, aí nós temos na quinta linha de cima para baixo, as sincronicidades parapsíquicas ocorridas em serviço congruentes com o tema de pesquisa e a especialidade da AutoProex. Você pode falar?
Posso. Esse aqui eu coloquei depois que eu comecei a estudar, porque esse verbete, assim, ele levou um tempo para eu tinha começado ele, daí aquela coisa, fica um tempo parado, estacionado, depois você continua até finalizar. E nesse meio tempo, eu comecei a me dedicar mais à psiquiatria, né? Hoje eu sou psiquiatra, e eu comecei a pesquisar a relação da saúde e da doença mental com o parapsiquismo. Até estou começando a preparar um verbete sobre isso. E na hora que eu que eu assumi esse tema de pesquisa, começou a aparecer espontaneamente até comentários dos pacientes que traziam alguma questão parapsíquica em relação a isso. Então, por exemplo, tinha uma paciente que ela, assim, pelo que ela me descrevia, claramente ela tinha, tinha outros problemas, tomava uma série de medicações, mas ela tinha projeções lúcidas com um amparador. Ela estava numa situação assim de muita desespero, já estava com pensamentos de morte, até suicídio, e à noite aparecia um cara muito bom, tranquilo, falava para ela ficar calma, aguentar firme, que ela ia sair dessa, sabe? Então a gente via que tinha uma... E ela começou, né, e aquilo veio, assim, não fui eu que fui perguntando, aquilo veio a partir do momento que eu me posicionei a começar a pesquisar. E outra situação também são insights que começaram a vir em algumas situações também de para-etiologia de determinadas patologias, né? Então, esse é um outro caso de uma outra paciente que ela começou a entrar em crise, entrar em surto, e a partir do que ela demonstrava ali naquele momento, me veio uma ideia de uma possível situação parapsíquica que ela estava vivenciando. Na verdade, a sensação que me deu era que ela começava a entrar em contato com uma vida anterior, que ela vivenciou uma situação difícil, e aquilo trazia um medo muito grande para ela. Então, olhando de fora, assim, né, uma abordagem tradicional viria, a paciente está entrando em surto, está ficando psicótica. Mas, quando eu coloquei essa variável, me veio essa ideia, parece que o negócio encaixou. Então, foi uma hipótese aí que levantou. Interessante. E você teve alguma experiência, assim, ou tem tido alguma experiência de ter uma pré-cognição, assim, de algum paciente, alguma coisa, e depois vem para o seu consultório, ou não? Não, nesse sentido não. Agora, muitas vezes o que já aconteceu e ainda acontece era a intuição de tratamento, de diagnóstico, de qual medicação escolher. Então, às vezes, assim, vamos supor, porque quando a gente vai fazer um diagnóstico, você nunca tem exatamente aquela doença que você leu no livro, né? Cada pessoa vai ter uma apresentação diferente. Então, você procura identificar aquilo dentro do que mais parece, qual doença seria mais provável, que está mais com cara de ser, né? Às vezes, você faz isso com mais de 90%, 95% de certeza, e às vezes você fica meio na dúvida. Então, às vezes acontecia de muitas coisas estarem indicando para uma determinada doença, e daí me vinha a ideia, não, trata isso aqui, mas trata mais tal coisa. Então, por exemplo, acrescentava uma medicação. Pode ser que não seja só isso, me vinha aquela ideia de, assim, pelo raciocínio, pela lógica do conhecimento médico, da semiologia, do diagnóstico, se faria determinado tratamento, mas vinha muitas vezes a ideia, faz isso e faz mais tal coisa. Assim, eu nunca consegui fazer um estudo ou ver depois o quanto daquilo tinha fundamento, né? Mas eram intuições que vinham na hora e a gente seguia. Logia, logo na primeira linha, você começa falando Encontrou? Da fatologia, você começa falando da despreconceituação, o peito aberto, e depois a aceitação do outro como primeiro passo para ajudá-lo a melhorar. Fala um pouco mais sobre isso. Acho que a aceitação do outro no sentido assim de você não é melhor do que ele. É uma pessoa que tem o seu... Naquela situação, você, né, naquele momento específico da consulta, você está, digamos, numa condição melhor. Você tem uma informação que a pessoa não tem, ela vai fazer uma consulta, ela vai te consultar, eu estou sentindo tal coisa. Então, ali tem, digamos, uma hierarquia do médico para o paciente, mas é só naquela situação, né?
ver que aquela pessoa, às vezes, por mais humilde, eu trabalhei muito em serviço público, ainda trabalho, a maior parte do meu trabalho é no serviço público. E assim, eu tinha um pouco essa tendência de achar a pessoa é mais ignorante, não, né, não estudou tanto e tal, então talvez não tivesse muita coisa para te acrescentar. E isso na época da faculdade. Começando a trabalhar foi que eu vi que não era bem assim, né, que a gente podia aprender e crescer muito com os outros. Então a aceitação do outro, assim, como uma consciência, tá ali junto, né, muitas vezes mais estacionada na evolução, a gente que tem curso intermissivo está se esforçando um pouco mais, mas ela tem todos os potenciais para crescer também. Ô, Luiz, Maria Luísa, o Marilux, eu fiz o ECP2 com você, lá em São Paulo, São Roque, depois fiz a complementário, você sempre atencioso, carinhoso, eu estava com um problema no olho que eu tenho direto, você providenciou, não tinha no dia, mas providenciou para outro dia o colírio. E eu acho que todo mundo deveria ouvir seu verbete hoje, né, ler, porque aí todo mundo iria querer um profissional conscienciólogo, né? Porque aqui, por exemplo, que você põe o ato de colocar a lista do paciente na TENEPS. E isso é universalismo mesmo, né? Porque ele nem está sabendo, nem os parentes estão sabendo que você é conscienciólogo e que você faz com todo o afeto isso daí. A TENEPS do médico auxiliando a dessoma do paciente. Eu acho que quem ouvir isso daí vai procurar só médico conscienciólogo agora, né? Deveria ter doutor Luiz, conscienciólogo, depois terapeuta. Agora, a questão de colocar a lista dos pacientes, o nome do paciente na TENEPS, é um ganha-ganha também, porque você já tendo trabalhado extrafisicamente, né, eu não faço isso como rotina, já fiz algumas vezes, mas não faço isso como rotina. Mas, assim, a tendência é que depois, na consulta, aquilo fique muito mais... porque você já trabalhou extrafisicamente a situação. Então, na hora da consulta, já vem, digamos, mais maceteado a assistência ali que a gente vai fazer, né? Agora, mesmo não fazendo isso de forma, digamos, rotineira, para gente que faz TENEPS, que trabalha com as energias, eu acho que é natural ir acontecendo isso, né? Até um direcionamento, eu imagino, comum dos amparadores, né? Aproveitar esse trabalho energético que é feito para o trabalho ali do dia a dia da pessoa também. Por isso que eu falo que é um trabalho gostoso, é natural, ninguém vai te pagar para você acrescentar na TENEPS, né? E eu acho que isso aí é a profissão mais linda, ajudar essa dos dois jeitos, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para você é aqui na página, na pensenologia, quarta linha, os conviviopensenes e conviviopensenidade. Você fez um cortejo ali com a citologia, né? Com a... Citologia, logo em cima aqui. Citaciologia? Citaciologia. Tem relação, porque aqui é a questão da convivência, né? Como eu falei, o verbete ele fala muito da relação médico-paciente, que é um tipo de convivência. A assistencialidade, né? Primeiro, né? O afeto, o carinho, você conviver com a pessoa, para depois o tratamento em si, né? Isso, é por aí. Legal, obrigada. Luiz, aqui na parafatologia, segunda e terceira linha, você coloca o ato incomum praticado em consequência à inspiração extrafísica. Poderia ampliar? Aonde que está isso? Na segunda e terceira linha. Segunda e terceira. O ato incomum praticado em consequência à inspiração extrafísica. Tem a ver com aquilo que eu estava falando antes para a Meira, que é você, às vezes, tomar alguma conduta não padrão ou não esperada a partir de alguma ideia, de alguma intuição, de alguma sugestão, né? E, geralmente, é uma precaução a mais, que é a ideia de ter assim, um cuidado a mais com aquela situação. Então, assim, um exemplo bem simples. Atendimento de criança, né? Você vai atender criança, geralmente as mães levam as crianças com resfriado, né? IVAS que a gente fala, infecção de via aérea superior.
E elas geralmente esperam que a gente passe um antibiótico, né? Mais uma infecção de via aérea superior, um resfriado, uma gripe comum, ela é causada por vírus. O antibiótico não vai fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma, porque não é aquilo que está causando o problema. E dentro da medicina de família, a gente aprende muito, né? Até o Ricardo está aí também, pode comentar, a usar de forma criteriosa a medicação, o tratamento. Então, assim, o que não precisa, você não vai dar à toa. E é comum, né, alguns profissionais, assim, na dúvida, vão passando. Então, o que acontecia? Às vezes, examinava a criança, fazia toda a anamnese com a mãe, via tudo certinho com a criança, falava, não, isso aqui é uma infecção viral. Mas aí vinha aquela ideia, não, nesse caso, passa o antibiótico. Em algumas situações eu acabava fazendo isso. O que poderia acontecer? Uma, né, eu estar errado no diagnóstico, então achar que era uma coisa era outra, então aí já estava calçado. E outra que uma situação pode evoluir para outra. Às vezes começa como uma infecção viral, aquilo abaixa a imunidade e vem uma infecção bacteriana. Então, mais uma, da parafatologia também. A terceira linha, de baixo para cima. A relação da ficha evolutiva pessoal com a profissão atual. Esse aqui eu lembrei de um colega que ele falava em tom de brincadeira assim que não faz medicina quem quer, faz quem precisa. Então aqui a ideia assim é uma forma de você otimizar a tua evolução e otimizar a tua assistência. Então isso vai repercutir na FEP, né? Acho que pelo menos é uma das. Claro, não é a única profissão assistencial, a gente pode fazer assistência em qualquer profissão, até a questionologia traz isso, não só na área da saúde. Né? Na questionologia, se for ver, eu deixei aberta a questão da assistência com a profissão, porque a pessoa ela pode ter essa conscienciofilia, ela pode ser assistencial, ter as energias positivas, ela vai fazer assistência em qualquer situação. Sim. Mas no contexto da medicina, você está mais ali, o trabalho é isso. Né? Se você só fizer o padrão ali, o intrafísico, arroz com feijão, você já está fazendo uma assistência. Né? Então é nesse sentido de ajudar com assim, uma vida de assistência, você melhorar a tua ficha evolutiva. Mas você tem tido alguma retro que dera para você um dado de ter sido médico em outra vida, em outras vidas? Olha, de ter sido médico retro, não. Eu até um tempo atrás eu tinha a sensação de que não tinha mexido com a medicina muitas vezes, que era uma coisa relativamente nova para mim. Hoje eu já questiono isso. Agora, só uma colocação. E a medicina chinesa que você trabalha, ela é milenar? Só uma coisinha para você pensar. Não, quando eu estudei medicina chinesa, porque daí você estuda, você não mexe tanto com a China de hoje, você mexe com a China de 3.000 anos atrás, então aquilo faz uma evocação interessante. Agora, só completando a questão da FEP, o que eu sempre percebi no meu trabalho, que eu sempre atendi muita gente. Assim, aonde eu ia, às vezes são postos de saúde, né? Trabalhei muito nisso. E hoje em dia, com a questão do programa Saúde da Família, se divide em equipes. Né? Então, você divide a área lá, o território daquele posto de saúde. Então, se tinha uma área, digamos, mais tranquila, com menos demanda, e outra área com maior demanda, eu acabava parando na que tinha maior demanda. Sempre teve muita demanda de consultas, de assistência no meu trabalho. Então, eu imagino que isso tem algum motivo, né? Por isso que eu coloquei essa interrogação, mas não lembro assim, de nada específico. Luiz, aqui no ar, aqui em cima. Na página 55, você coloca na citaciologia uma frase bem interessante. Se você puder expandir. Sim, é do William Osler. Né? É muito mais importante saber que tipo de paciente tem a doença do que o tipo de doença que a pessoa tem. O William Osler é um dos grandes médicos aí da história e ele é muito debatido nessa questão da relação médico-paciente. Ele valorizava muito isso. O que eu acho até que eu coloquei no verbete também, a medicina à beira do leito,
aquele contato mais próximo com o paciente, ele falava assim, os livros são importantes, mas você aprende muito mais ali junto com o paciente do que com os livros. Ele valorizava muito aquilo, né? Claro que também a gente não pode ir para o lado assim de edulcorar o negócio e achar, não, você simplesmente tendo uma relação médico-paciente boa, aquilo tudo se resolve. Não é assim, existem doenças, né, existem problemas, você tem que saber a doença, fazer um bom diagnóstico, mas implementar a terapêutica correta, mas muitas vezes a efetividade da tua terapêutica também tem a ver com a relação que você tem com o paciente. Só o fato assim de chegar uma pessoa que, né, nunca te viu, pelo menos naquela vida, contar uma situação, você dizer, você tem tal coisa, toma esse remédio aí, sei lá, 7 dias, 14 dias, ela tem que ter um mínimo de confiança em você para seguir aquilo, né? Geralmente os pacientes não seguem, mas acho que quanto melhor a tua relação, mais a sério vai ser levada aquela prescrição e melhor o tratamento. Luiz, posso fazer um comentário também em relação ao que a Marta falou? Então, o William Osler, ele é de uma época, né, em que não havia tecnologia como tem hoje. Então, as ferramentas que o médico tinha na época ele era a própria ferramenta, a sua inteligência, né, a sua experiência, aquilo que ele estudava. Então, a autoimagem do médico na época era muito mais como se ver como uma ferramenta terapêutica do que atualmente, né? Ferramenta diagnóstica e terapêutica também, porque, né, ele tinha que avaliar ali com o paciente qualquer pequena alteração na respiração, no batimento cardíaco, algum inchaço, a cor da urina, o catarro, tudo ali fazia parte dessa avaliação. Hoje em dia se perdeu muito isso, né? Mas quando a gente vai estudar, mesmo hoje em dia, ainda você pode tirar muita coisa só dessa interação maior com o paciente. Chegava a acontecer na época, para você ter uma ideia da medicina à beira do leito, os médicos às vezes passavam a noite inteira sentado do lado do paciente no leito para monitorar sinais vitais e observar a evolução, né? Então, hoje em dia, não sei se alguém conhece algum médico que ficaria sentado a noite inteira ao lado do leito do seu paciente. Às vezes é o pai, né? Improvável. Eu já vi um residente de clínica médica, na época que eu estava na faculdade, ele estava de plantão, né, mas estava preocupado com o paciente, ele ficou a noite inteira ali. Se tem as retrovidas, possivelmente. Ô, Luiz, eu tive bons exemplos também. Tá. Luiz, como você trabalha essa questão dos mitos? Especialmente o mito que o remédio é o milagroso, o mito de dispensar a reciclagem pessoal, do médico saber tudo, porque quando a pessoa vai para o médico fala alguma coisa, já diz, parece que já estou curado. Como é que você consegue ir, assim, na prática, trabalhar essa questão? É uma questão até natural da pessoa. Por exemplo, se ela chega lá no consultório, ela descobre que tem diabetes, ela não quer parar de comer o que ela está comendo, ela não quer mudar o estilo de vida. Ela quer o remédio que ela tome, que ela possa continuar fazendo tudo que ela faz, né? E aí que entra a questão de você, até foi a pergunta lá do Dória no começo, né, do holopensene e da autoprofilaxia, né? Eu acho que é pelo esclarecimento, tem que abrir o jogo, tem que colocar para a pessoa, a principal parte do teu tratamento. Se você não mudar estilo de vida, hoje em dia acho que é uma grande ponto aí da medicina, é como fazer o paciente mudar estilo de vida. Então, aí entra muito também a relação médico-paciente, a confiança, você entender a situação da pessoa. Por exemplo, você analisar, como é que é para mim? Eu consigo, é fácil eu mudar esse estilo de vida? Não. A hora que eu vejo isso que não é fácil para mim, eu entendo que também não é fácil para o outro. Mas não é por isso que a gente vai se acomodar, tanto eu quanto ele. Não, vamos tentar ver o que a gente pode ir mudando nisso. Então, a pessoa, ela vem com a expectativa, com a esperança, mesmo de forma inconsciente, de que vai ter um remédio milagroso, um remédio que vai resolver isso. E precisa, assim, muita conversa, nem sempre se consegue, né, fazer essa conscientização da pessoa. Mas aí eu vejo que também é a própria questão consciencial, né, é o momento da pessoa, e ela vai acabar arcando com as consequências dos atos dela, né. Teve uma pergunta agora há pouco que perguntaram da lei da ação e reação, né, se existe. Então, existe e a pessoa vai ver isso. De repente, é a forma que ela vai conseguir aprender. Não é ideal, mas...
E assim, uma coisa que eu vejo que nem todo mundo tem é você aceitar que o outro tem trafar. Você aceitar que o outro, às vezes, não vai fazer aquilo que você gostaria que ele fizesse. E continuar vendo as coisas positivas da pessoa, mesmo com vendo esse outro lado, né? A vivência do binômio admiração e discordância. Você não vai ficar bravo com o paciente, não vai xingar o paciente, sai daqui do meu consultório, né? Pelo contrário, você vai continuar ajudando ele no que pode. Já que a gente falou isso, tem algumas situações que às vezes você tem que, para não ser, não entrar ali até interprisão, você tem que posicionar. Se você continuar assim, são coisas, né, muito, digamos, mais graves. Pode chegar ao ponto de você ter que falar, eu não consigo mais te atender assim, mas isso são exceções, né? Então esse é o mito do remédio. E o outro que você falou, o mito do médico saber tudo. Tem tanto assim o lado do paciente, da pessoa, que ela espera alguém que vai salvar ela, que tem todo o conhecimento, e também tem o lado do médico querer manter esse mito, porque aquilo traz um status para ele, né? Ele fica, eu sei tudo, eu sou bonzão e tal. Então acho que tem que trabalhar aí dos dois lados, né? Hoje em dia, com a informação, ela está mais acessível, ela está mais distribuída, começou a quebrar um pouquinho isso, né? Os pacientes chegam, as pessoas chegam já sabendo um pouco mais, elas começam a perceber às vezes algumas limitações. Eu acho que até está mais fácil hoje para o médico também falar, isso aqui já não está na minha área de conhecimento, te encaminho para o fulano. Na página 56, na parafatologia, queria que você aprofundasse o desassédio durante a consulta. É na 7ª linha, mais ou menos no meio da parafatologia. Desassédio durante a consulta médica. Isso, como que ocorre esse desassédio? Essas questões aqui da parafatologia, tem algumas coisas que até são prescritivas para mim. E na questão do desassédio, assim, se eu for te dizer, raras vezes eu fiz isso de forma mais consciente. Lúcida. A gente percebe que acontece, né? Hoje em dia eu trabalho muito com a psiquiatria, então ali a gente vê muito isso, muita escagem, aquela coisa de você tentar ajudar a pessoa e você sente a repercussão, quer dizer, o assediador vem para cima de você porque ele não quer que aquilo aconteça. E daí você tem que bancar, né? Tem que fazer desassim, trabalhar energia, levar para TENEPS. São nesse Você, é uma curiosidade minha, você não chegou mais, eu não sei porque eu assisti um filme que me impactou muito, né? E eu, no caso, assim, presenciei também ao vivo, assim. Sabe, tipo, a mudança de personalidade da pessoa quando ela está sob a influência do assédio. A pessoa se transforma, ela não é mais aquela pessoa que você conheceu. Você já teve casos assim na tua? Já tive. Até teve uma situação mais ou menos recente. Uma paciente que eu já vinha acompanhando há vários meses, aí, acho que 1 ou 2 anos, talvez. E ela sempre estava vindo bem. E esses tempos ela começou a ficar mais agressiva, teve um surto. E a gente foi tentar medicar ela. E foi interessante que ela começou a me agredir verbalmente, assim, mas não era agressão. Ela falava coisas que ressoavam nos meus trafares. Sim. Entendeu? Então, você que a hora que veio né? aquilo, eu falei, isso aqui é dirigido, né? Isso aqui é gente que sabe, né? Quer dizer, uma consciência que já não era mais ela. Não era mais ela. Acho que toda pessoa que está alterada, está em surto, ela não vai estar sozinha, né? Não vai ter Mas ali foi bem claro isso, assim, pelas coisas que ela falou, são coisas assim que mexem mais com coisas que a gente está trabalhando, aqueles trafares que ainda ainda não cicatrizaram, né? Ainda você está mexendo com aquilo. Então isso é uma indicação para você que tem boa na linha ali na Isso é uma indicação. E a gente vê também, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que está com uma ideação suicida. Né? Você vê no holopensene, ela não está sozinha. Né? Tem muito paciente que ouve vozes mandando ela matar o outro ou se matar. E ela não está sozinha também. Obrigada. Luiz, você já ampliou para a gente aqui o sinergismo medicina ocidental, medicina tradicional chinesa. Eu queria saber de você se é claro, ou se já percebeu,
o sinergismo de cada uma dessas duas, né, da medicina ocidental com a conscienciofilia e a tradicional chinesa com a conscienciofilia, ou seja, qual desses dois sinergismos você acha que é mais poderoso, mais potencializador? Se é a medicina ocidental com a conscienciofilia ou se é da medicina tradicional chinesa com a conscienciofilia? Qual das duas tem mais conscienciofilia aí? Nunca tinha pensado sobre isso, mas a medicina tradicional chinesa ela já tem uma abordagem mais holo, né, mais abrangente. Ela já vai além só do físico, do biológico. Ela leva muito em conta a questão energética, o temperamento da pessoa. Então, digamos assim, ela já tem alguma coisa, já é natural dela ter alguma coisa de conscienciofilia. Então, talvez na medicina ocidental, que ela é mais técnica, mais racional, né, até o Ocidente é assim, o Oriente é mais... né, o pessoal até comenta, o Ocidente ele é mais yang, o Oriente ele é mais yin. Né, o Ocidente isso é mais... acha que tá... Então, daria para, de repente, a gente supor, né, seria aí uma hipótese, de que quem ganharia mais, acho que seria a medicina ocidental, porque aqui talvez tenha mais carência, né, disso. Eu fiquei pensando que realmente lá você sente que eles trabalham com energia na hora, por exemplo, fazer o diagnóstico. Mas eu fiquei me perguntando se isso por si só bastaria para eles gostarem, né, da consciência, deles verem a consciência como alguma coisa importante, ou se é da cultura deles olhar a energia. Porque você pode ser, por exemplo, um técnico, usar a tecnicidade e olhar o outro com respeito ao outro, apesar de estar... mas assim, eu acho que não chega a abranger tanto quanto a energia, né? Quer dizer, você pode usar a técnica. Se você não chegar na holossomaticidade, você jamais vai conhecer o outro e vai ter conscienciofilia. Seria mais ou menos esse raciocínio? Eu entendi o que você quis dizer, porque daí pega o viés que sou eu nas duas situações, né? Então, a minha experiência é comigo, eu atuando nas duas situações. Agora, se for ver pelo assim, perfis de profissionais que procuram essas áreas, foi até o que eu coloquei na interdisciplinologia, né, as especialidades ali. Eu coloquei a medicina de família, a psiquiatria, a acupuntura e a homeopatia. A homeopatia não tenho experiência profissional, mas assim, tirando, eu acho, em grande parte assim, do que eu vivenciei, né, nesses ambientes da medicina de família, até mesmo da psiquiatria, pelo menos a experiência que eu tenho, acho que não é a experiência de todo mundo, os profissionais que procuram essas áreas, eles têm uma visão um pouco diferente. E isso na acupuntura é muito presente. Quando você vai num congresso, quando você vai... Você percebe isso, você vai, né, fazer uma pós-graduação, você vai interagir com as pessoas, você vê que tem uma... que o paradigma já propicia que seja melhor mesmo, mas eu não sei se isso é o suficiente. É isso que eu queria saber da tua experiência. Quer dizer, então, não tem como generalizar nada, né? Então, da minha experiência, eu diria isso. Talvez a medicina ocidental tenha mais ganhos. É mais propenso, né? Mas daí talvez teria que pesquisar mais. Tá bom, obrigada. Luiz, aqui, seu colega de consultório. Parabéns pelo verbete. Luiz, queria saber aqui na fatologia, na penúltima linha, na página 56, o que você quis dizer ali com o histrionismo ao modo de ferramenta médica? Às vezes você tem que... Isso é bem novo para mim, né? Histrionismo com certeza não é o meu mega trafor, né? Mas é uma coisa que eu comecei a tentar experimentar, de às vezes você ali está representando um papel, né? Você está ali na função de médico. Fazer um impacto terapêutico. E dependendo da forma como você se comporta, você pode estar, digamos, pensando não necessariamente daquele jeito, mas agir de uma forma que você acha que vai ser mais terapêutica para a pessoa. Então, eu tive uma experiência recente, que foi por isso que eu coloquei no verbete. O paciente estava numa situação crítica, assim, um momento crítico, e eu comecei a fazer, eu senti assim como se estivesse fazendo um teatro, mas assim, tudo muito positivo. A forma como eu estava falando com ela e conduzindo a situação,
assim, de criar um vínculo maior e uma responsabilidade nela maior pela saúde dela naquele momento crítico. Entendeu? Isso foi através de quase assim, de uma ensinação, um histrionismo mesmo. Então, às vezes, não necessariamente você... que assim, eu tendo a ser mais tranquila, não ter muita alteração, expressar muita alteração emocional, mas às vezes isso é importante para fazer essa assistência, para ter um resultado melhor com a pessoa. Até para potencializar o poder da palavra do médico ali no momento. Né? Isso, é por aí. Não sei se ficou claro a ideia. Obrigado. Luiz, na página 55, Fatologia, quinta linha, as histórias de vida educativas auscultadas no consultório. Você pode falar assim, uma situação mais marcante nesse processo educativo médico e paciente? Então, tem até uma situação que eu contei no começo, eu vou tentar resumir, porque foi meio longo, né? Mas foi logo uma sim, os primeiros meses depois de estar formado, que eu conheci um senhor, ele já tinha 50, 60 anos de idade, ele tinha passado por um acidente grave, distante da família dele, tão grave que a família achou que ele tinha dessomado e acabou se mudando. Quando ele melhorou, voltou para a cidade dele e não encontrou mais ninguém. Então ele perdeu ali a esposa, né, não encontrou mais a esposa nem os filhos, só foi reencontrar depois de muitos anos. Acabou perdendo todo o crescimento dos filhos, acompanhar todo aquele processo. A hora que ele reencontrou esses filhos, assim, dava para ver aquela condição de que eles tinham sido criados por outro pai, outra pessoa que assumiu essa função. Havia uma distância muito grande. E há poucos anos ele tinha casado de novo, tinha tido uma filha, a mulher abandonou ele e deixou ele com a filha. Ele já estava há alguns anos criando essa filha, que era tudo para ele. Ele já tinha perdido uma família, né, e reencontrou, mas já tinha passado muita coisa. E aquela menina, tinha uma conexão muito grande, um cuidado muito grande. E essa mãe que tinha sumido, depois de alguns anos, voltou e queria a guarda da filha. E ele estava desesperado. E aquilo para mim foi muito interessante de estar vendo assim, como ele estava reagindo a tudo aquilo, né? Como tinha sido para ele, como ele tinha metabolizado todas essas dificuldades e estava vivendo aquela crise. Eu acho que me ajudou a estar mais próximo assim do que ele estava sentindo e entendendo um pouco melhor e de repente até, sei lá, ajudando de uma forma energética melhor isso. Então essa foi a situação assim que eu sempre lembro, a mais marcante. E assim, de lembrar especificamente, eu não lembraria de outros, mas eu sei que tem várias situações que a gente interage, histórias de vida dos pacientes que aquilo você sai pensando e vê que você cresceu muito em saber, né, em ter aquele contato, aquela situação com aquela pessoa. Numa situação assim, a imparcialidade é fundamental, né? E nem sempre é fácil. Então você coloca sua posição aí de que você buscou ser mais empático, né, na situação. Só o comecinho, desculpa, eu perdi do que você falou. Você pode repetir? A questão da imparcialidade para você é fundamental, né? Nessa postura frente a uma situação mais problemática, mais complexa, e que você não vivenciou, né? E como é que é isso para você, né? E essa questão da empatia, né, na situação. Você falou de imparcialidade, né? Assim, eu não sei até que ponto, por um lado, eu acho que eu consigo ter uma empatia boa e acoplar bem, assim, entender bem o que a pessoa está falando, mas ao mesmo tempo, não sei, eu consigo diferenciar bem o que é meu e o que não é. É claro que né, vem uma assimilação energética, isso com a sequência das consultas vai tendo uma intoxicação. Mas, em termos de imparcialidade, uma coisa que eu percebo é que eu não julgo, assim, não faço julgamentos. Eu consigo, mais ou menos, manter isso, assim, não criticar a pessoa, ficar mais
nos traços que ela está manifestando na situação, sem que aquilo condene a pessoa como um todo. Agora, acho que é um jogo, né? Você conseguir se aproximar, ter empatia, acoplar com a pessoa, mas também conseguir manter. Você não pode sofrer junto, você está ali para ajudar, não pode esquecer disso, né? Você tem que manter uma autonomia, para que você está ali para ajudar, não é para os dois chorarem juntos, né? Pelo menos eu não lembro assim, isso nunca chegar nesse ponto de entrar no problema junto com a pessoa, de eu sentir isso, eu não lembro de ter acontecido. Acho que tem que ter essa atenção de você separar que é uma dificuldade da pessoa, né? Não é pelo menos naquele momento não está aparecendo uma dificuldade minha. Agora, eu entendendo aquilo, eu ajudo melhor. Então, Luiz, mesmo nesse caso aí, bom, primeira coisa, você sabe o final da história? Não. Você não fez acompanhamento? Eu estava esperando a última parte, o último episódio. É que assim, questões da vida, né? Acabei saindo daquele posto de saúde foram questões ali burocráticas do trabalho, fui para outro local e acabei não tendo o segmento, não. Porque para você ficou como um exemplo, né? O aprendizado de como aquela pessoa, com a simplicidade dela, estava conseguindo assumir, ter aquela força, né? Aquela obstinação de conseguir viva, apesar do sofrimento assim, ela não estava tirando de letra, né? Ela foi lá porque ela estava ansiosa, ela estava deprimida. Sim. Mas eu pensei, caramba, se eu tivesse passado por isso, eu ia estar assim ou ia estar pior, né? Não sei. Não sei, hoje, talvez analisando, eu poderia estar melhor, mas lá na época, sim, aquilo me fez pensar, assim, que ele estava fazendo um esforço também para se manter razoavelmente bem, né? De pé, né? Sim, era uma força dele, até de buscar ajuda e tal, né? De superar aquela situação. Quer dizer, será que ele conseguiria passar por mais uma, né? Pois é. Aí é com o evoluciólogo. Não, você só aprendeu dele, com a primeira, né? Você não precisa saber a segunda. Luiz, você aqui não chega a tocar diretamente aquela campanha que existe de humanização em hospitais, né? Porque existe hoje uma campanha bastante forte no Brasil, do processo de humanização. Eu, pelo menos, não percebi diretamente você colocar no verbete ou colocou... Então, de humanização hospitalar eu não tenho experiência, tá? Eu não trabalhei muito em hospital. Eu coloquei na paradoxologia, deixa eu só ver onde está. Está na terceira linha ali, na metade da linha, da paradoxologia. O paradoxo de o sistema público necessitar de um programa específico para a humanização do atendimento em saúde. Então, eu vivenciei algumas situações do Humaniza SUS, que era um programa do Ministério da Saúde. Talvez ele tenha um lado hospitalar também. Eu vivenciei uma questão ambulatorial, né, em posto de saúde, de uma série de normas, de práticas ali, de rotinas que procurava se criar para humanizar o atendimento. E está como paradoxo porque, assim, está fazendo um tratamento, né, são todo um tratamento de saúde. Você tem que humanizar ainda. Porque hoje você... Tem que estar, né? Essa campanha é exatamente para isso, né? O tratamento em hospitais ele fica muito seco, muito frio, muitas vezes, e árido até mesmo também. E a ideia é que houvesse o contato maior com o paciente, né? Que houvesse uma ausculta e uma escuta também maior do contexto no atendimento e no tratamento do paciente, né? O que eu vejo do SUS, assim, eu não sou especialista nessa parte política, mas quando foi criado o SUS, essa universalização do atendimento, isso é muito bom, né? Você atender a todo mundo. Só que, por outro lado, o Estado não dá, ou não tem condições, ou não consegue, ou falta priorização para dar o atendimento que precisaria para tantas pessoas. Então, isso acaba, como é muita gente, a tendência é cair a qualidade. Eu acho que muito se tivesse uma distribuição melhor por exemplo, de quantidade de pacientes por profissionais de saúde, não só médicos, né, mas você pega aí toda a equipe de saúde,
eu acho que naturalmente você teria uma humanização maior, uma valorização maior da pessoa, um cuidado. Eu acho que melhoraria isso. Agora, o fato de você ter muita gente para ser atendida e pouca gente para atender, para dar conta daquilo, a tendência é a qualidade diminuindo. Porque eu acho que depende também do país, né? O Brasil tem uma cultura para isso, mas em outros países a gente tem uma humanização maior e outros menores. Nos Estados Unidos, por exemplo, é totalmente afastado, muitas vezes, o atendimento médico-paciente, né? Que o Brasil ele pegou mais essa linha americana mesmo, da superespecialização, né? Tem, por exemplo, escolas britânica, canadense, mesmo a cubana, que tem uma relação maior do médico da atenção primária, aquele médico do posto de saúde, que acaba valorizando mais essa interação e até otimizando mais os gastos, os recursos de saúde também. Ok, obrigado. Alberto Betógrafo, de que maneira saber diferenciar o paciente esquizofrênico daquele de parapsiquismo desregrado? Professor Valdo, se puder aprofundar também, agradeço. Primeiro é o chefe. Eu começo e o professor Valdo termina. Bom, do que eu tenho visto, assim, muitas vezes tem as duas coisas, né? Quando eu vou abordar um paciente que eu começo a ficar em dúvida se aquela alucinação, seja visual, seja auditiva, aquele delírio, aquele pensamento, tem um lado parapsíquico, eu penso muito na questão do juízo crítico. Por exemplo, é muito comum o paciente que está psicótico, ele ouvir vozes ameaçadoras, ou se mate, ou mate alguém e tal. Uma pessoa que está, digamos, no seu juízo normal, né, se eu chegar para alguém na rua e falar, você pode se matar? A pessoa, não vou fazer isso. A pessoa não vai. Agora, aquele comando que, independente se seja, às vezes é só cerebral, mas muitas vezes é de um assediador, ou seja, está tendo ali uma situação parapsíquica, ele está interagindo com um assediador, a pessoa tem dificuldade de se posicionar contra aquilo, de dizer não, de separar aquilo dela. Então, eu vou muito pela questão de como a pessoa está lidando com aquilo. Eu tive experiências de pacientes que tinham as duas coisas. E a parte parapsíquica, o parapsiquismo, parece que tem mais lógica, assim, faz mais sentido, é algo mais redondo, por ser algo real. O delírio, a alucinação, ele tende a ser mais estereotipado, ou seja, se repete em vários pacientes. Às vezes não tem muito sentido, não tem muita lógica. Esse caso que eu falei mais cedo da paciente que eu atendi, que ela tinha um amparador, que ao que tudo indica eram projeções que ela tinha, ela tinha outros sintomas psicóticos. Ela às vezes dizia de alucinações que ela tinha visões e tal, e você via que aquilo muito provavelmente era da cabeça dela mesmo. Agora, isso não invalidava ela ter as suas experiências parapsíquicas e aquilo ser até positivo para ela. Agora, a tese básica dessa condição é o seguinte: o assistente, quando tem alguém que esteja sobre a imantação da influência de uma consciência, o ambiente é diferente, as energias são diferentes, o assistente sente. Então, para saber processo de parapsiquismo desregrado, de transe patológico da história, o ideal é o assistente que tem desenvolvimento disso, que percebe na hora, a pessoa entra e já vê, ele já sente tudo. Eu tenho procurado tentar traduzir em palavras a diferença, porque muitas vezes assim, na hora fica claro a diferença para mim, mas eu não necessariamente sei explicar aquilo ou reproduzir aquilo. Acho que tem a questão da leitura energética. Agora, o também. acoplamento que a pessoa faz, ela pode fazer até encapsulamento, o assistente fazia um encapsulamento com o assistido. Aí ele vai se inteirar da história e limpa tudo. Daí aprofunda mais. Agora, nessa dúvida, só para fechar, professor, é muito comum, ainda hoje, a pessoa achar, não devia ter um tratamento, é só um problema do parapsiquismo. E eu não vi assim nenhuma situação das duas coisas. Muitas vezes precisa das duas coisas. O tratamento médico, tudo isso, ele é importante, vai ser essencial tanto quanto a educação parapsíquica. Qual deverá ser o efeito positivo a esperar se eu estiver fazendo escaneamento mental desde os 5 anos de idade, que me lembro, até os dias atuais, aos 52 anos,
anotando o nome das pessoas, principalmente os desafetos, ou algo mal resolvido e colocar na TENEPS. Eu não entendi nem nada disso aqui. Você entendeu? É com você. Eu acho que ele quis dizer que ele anota o nome das pessoas que ele teve algum entrever aí durante o dia e põe na TENEPS. A princípio, TENEPS isso sempre vai ajudar. É positivo. Agora, ele tem que ver se a quantidade de pessoas está diminuindo ou não. Não adianta ele... Se ver também a intenção dele fazendo isso. Às vezes ele continua tendo muito que procorre com os outros. Álvaro Bertol, por favor, aprofundar. Em Pensenologia, página 55, terceira linha. O holopensene da autoprofilaxia. Então, é o holopensene da pessoa trazer para ela a responsabilidade pela sua saúde. A gente tem ainda uma medicina e um tratamento muito terapêutico, pouco profilático. A gente falou um pouco do Programa de Saúde da Família, da medicina de família. A proposta desse programa é ele trazer com o tempo uma profilaxia maior, uma prevenção maior. Ainda na prática não é um resultado generalizado. Mas acho que a questão é assim, é você ajudar a pessoa a cair a ficha, que não é o médico que vai curar ela ou vai ajudar a deixar ela mais saudável, mas é a própria pessoa. Em Efeitologia, página 56, o efeito Hawthorne. Então, o efeito Hawthorne, ele é chamado, efeito Hawthorne, foi feito um trabalho uma vez, foi em Chicago, se não me engano, o Hawthorne é o bairro que ficava a empresa. E eles foram estudar conversar com alguns funcionários, pedindo sugestões assim do que eles poderiam fazer que poderia ser feito na fábrica para melhorar as condições de trabalho e a efetividade do tratamento. E eles viram, que pareceu que só o fato de os empregados serem ouvidos, a produtividade melhorou. Então, essa situação, esse efeito, ele é usado na medicina no sentido assim, às vezes só o fato de ter alguém lá interessado em ouvir o problema da pessoa e ela poder falar daquilo, já tem um efeito terapêutico, ela foi lá, ela procurou ajuda, tinha alguém para ouvir ela, interessado, que deu alguma orientação, alguma prescrição para ela. Às vezes, antes já de tomar a medicação, aquilo já funciona de forma terapêutica. É semelhante ao que também a gente cita no verbete, que é o médico enquanto remédio. A ideia é mais ou menos essa. Em Sindromologia, página 57, a profilaxia da síndrome de burnout. Aonde que está? O primeiro, profilaxia da síndrome de burnout. Aqui é diretamente falando do profissional. Primeiro, assim, a pessoa gostar do que ela faz, eu acho que ela vê aquilo de uma forma saudável, positiva. Eu acho que já teve vários momentos do meu trabalho que eu tive em burnout, ou muito próximo disso. Então, às vezes, ela adequar aquilo que ela está fazendo, aquele local, aquela linha, aquela especialidade, ela gosta mesmo daquilo ou não? Aquilo traz satisfação? Ela se sente motivada com aquilo? E, principalmente, além disso, principalmente, a questão energética. Ela faz assim? Porque assim acaba acontecendo, muitas vezes, até naturalmente. Mas ela desassimila as energias, ela faz um trabalho de higienização da sua psicosfera, é isso que vai auxiliar nessa prevenção. Doutor Luiz, favor elucidar a ideia. Não existe doença, existe doente. Isso é a Lucy que está falando. Não existem doenças, existem doentes? Não existe doença, só existe doente, ela quer dizer. A rigor, a doença é uma entidade meio etérea, assim, uma coisa sempre tem uma pessoa doente, ela não acontece do nada. E a própria manifestação da doença, ela é muito específica, por mais que seja uma doença comum, cada pessoa acaba manifestando sintomas e se relacionando com aquela doença de uma forma própria, peculiar. Às vezes é difícil ver duas apresentações da doença iguais em duas pessoas, cada uma vivencia de um jeito. Professor Luiz, em sua opinião, os psiquiatras convencionais são os que mais sofrem com a questão da assim diz assim?
Olha, não sei se são os que mais sofrem, mas que deve ter aí um percentual grande. Mas sofre só que são ignorantes disso. Por isso que qualquer sofrem. especialidade. Né? Acho que qualquer interação entre consciencial, doentes tem todo atendimento ao público. Às vezes o doente dos intestinos é o que está mais assediado. Agora aqui, na sua visão, por que na psiquiatria existe muitos diagnósticos equivocados? Um grande diferencial da psiquiatria para as outras especialidades é a questão assim, não tem o que a gente chama de marcadores, não tem exames, não tem, é tudo muito na anamnese, né, na conversa com a pessoa, no que ela vai passar de sintomas e naquilo que você vai observar, na manifestação dela ou naquilo que os familiares comentam. Então acaba sendo um diagnóstico mais subjetivo. Se for analisar a própria questão dos diagnósticos, dá para ver que ainda tem muito para amadurecer, que cada edição dos manuais de diagnóstico ocorrem grandes mudanças, ainda está se amadurecendo muito para entender exatamente o que são as doenças. Não se tem hoje uma etiologia de o que exatamente causa, por exemplo, a depressão. Tem-se algumas hipóteses, algumas teorias, alterações neuroniais ou de neurotransmissores, mas exatamente assim, uma etiologia que você possa atuar e tratar em cima daquilo é algo que ainda não tem. Então isso dificulta um pouco o diagnóstico. A tendência é que com a experiência do profissional, com a dedicação, ele vai diminuindo essas dificuldades diagnósticas. Professor, no DAC, página 67, complemento, gostaria que o senhor abordasse o item holobiografologia. Aqui eu digo o seguinte: não julgue irracionalmente que a história da sua vida milenar, a holobiografia, seja fábula. Na segunda dessoma, a consciência lúcida recupera a holomemória. Prepare-se desde já para enfrentar a própria realidade nua e crua, buscando a conclusão do complexo, que é a completismo existencial, a autoproexologia. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: a pessoa tem que dar valor para a vida dela multimilenar, sabendo que tudo que acontece com ela decorre desse conjunto de vidas prévias que ela já passou. De modo que isso não está fora da cogitação. E todo mundo tem que enfrentar isso de vida ficha evolutiva. E quando a gente dessoma, o enfrentamento disso é inevitável. Agora outro aqui. Tenho problema de lucidez, acho que meus cons diminuem e fico bobo. O EV fica difícil, começa a ter problema com a conscienciologia, etc. Chega a não fazer EV. Por que os cons aumentam e diminuem? Por que me preservar daqueles momentos em que perco a multivisão existencial? A primeira coisa que falta em você é organização, disciplina. Você é disperso. Por isso que é que tem o processo de aumentar e diminuir a lucidez. Vê se você acerta, se organiza e arranja maior disciplina no modo de pensionizar nas suas ações, nos seus interesses, na sua rotina. A gente tem que arranjar rotinas úteis, através de hábitos sadios. O que está faltando em você é alguma coisa nesse sentido. Professor, trafor e trafal. É possível meu mega trafor ser força de vontade, a resiliência ser um trafal? Olha, tudo é possível. Em consciência, eu não ponho a mão na cumbuca. Todas as coisas não me surpreendem, porque todo mundo tem experiência diferente e tudo é possível. Agora, força de vontade é que melhora tudo na vida da pessoa. Então, todos os trafares ruins vão se transformar em trafores bons com o passar do tempo. E aquilo que te falta, que é o trafal, você vai suprir através da força de vontade, do autoesforço, da organização. Agora, técnica. Em caso afirmativo, como posso desenvolver a resiliência? É através daquilo que você pensa. Olha bem o seu modo de ser para caminhar para aquilo que nós chamamos de autoimperturbabilidade.
Esse é que é o caminho. Aumenta a sua autoconfiança, vai dar autossuficiência, você vai se sentir melhor, com maior equilíbrio. Professor, minha irmã tem 63 anos, ela não casou, não trabalha. E depois que minha mãe dessomou, mora sozinha. Moramos em Belo Horizonte. Sempre foi uma pessoa que xinga muito, fala mal dos irmãos o tempo todo. Quando a gente se encontra, não tem outro assunto, a não ser falar mal e reclamar de tudo. O apartamento deixado pelo meu pai ficou para ela. Isso foi decidido em comum acordo. Mesmo assim, ela fala mal de todos. Os livros que empresta não fazem diferença. Chamo para ir às palestras do IPC e também não quer ir. Sei que está sofrendo porque está infeliz. O que é recomendado fazer? Eu acho que você devia fazer a arco voltaica, ela até é assediada, né? Isso aí é assédio, de alto nível. Quando a pessoa começa a reclamar de tudo, é porque ela está mal acompanhada. Pode observar, você não está por dentro, não está sabendo como é que é a sua irmã. Agora, faz arco voltaico nela, o ideal seria isso. Agora, se ela continuar desse jeito, a tendência é piorar devido aos 63 anos. Então, seria bom você levá-la a um psicólogo, pelo menos, para ver a coisa. Vai com ela junto, isso ajuda. Professor, na semana passada entrei em surto. Fui envolvido, não levei isso para o lado do insulto, mas observei minha própria ignorância com autocrítica a respeito de meus trafalhos. De que maneira não perder a linha e ficar lúcido no momento do tiroteio energético? O EV seria o melhor caminho? Poderia comentar? Olha, o EV é que a gente aumenta a defesa que nós temos, né, através da energia. Agora, você tem que segurar as pontas. Olha, desses 3 aqui que eu estou falando, você é a terceira pessoa que eu venho falar para se organizar. O processo é ter disciplina. Esse é o caminho para melhorar. A gente começa a disciplinar aquilo que a gente pensa, fazer reflexão, melhorar os pensenes. Esse é o caminho. Se uma pessoa, ela destrambela os pensenes, toda a vida dela fica caótica. Tudo piora. De modo que vamos organizar, vamos equilibrar os pensenes, que a vida se equilibra. Esse é um caminho. O mais é mexer com energia o tempo todo, vamos fazer força. Essa pessoa aqui é lá dos Ouros, Conceição dos Ouros, tá certo? É gente boa, entende? Mas ela tem altos e baixos. A pessoa tem altos e baixos. Vamos ver se melhora, né? Olha, a Marilu está fazendo força aqui conosco, ela também é aí dos Ouros. Ela já está toda douradinha aqui com a situação. Pode falar. Luiz, pergunta. Essa ideia da conscienciofilia, assim, que tu trouxe no verbete, né? Sabe assim, que se o médico é um cara assim, uma pessoa, né, que estuda, que tem interesse por ouvir as histórias do paciente, que se qualifica, que se autopesquisa, o desenvolvimento e a qualificação da conscienciofilia acaba sendo a história natural, né? Como tu vê a conscienciofilia fora do contexto médico, né? Se o desenvolvimento da conscienciofilia por todos esses passos dentro de um contexto médico tem algum cotejo com a conscienciofilia da pessoa médico fora do contexto médico, se relacionam, né? Como? Olha, eu acho que a pessoa vai, se ela tem aquela inclinação, ela vai manifestar aquilo em qualquer situação, né? A gente colocou na exemplologia a questão do sinergismo planejado, né? Que às vezes pode ser inato ou planejado, e entre um e outro uma série de situações. Você falando agora, no caso da pessoa que planejou aquilo, às vezes ela pode estar no momento de estar utilizando só dentro da linha de trabalho, e ela ainda não se apercebeu de que aquilo ela pode ampliar, mas acho que a tendência, se ela manifesta aquele traço, se ela realmente se interessa, aquilo é real, isso vai ser em qualquer situação, né? Trazendo o meu caso, eu comecei no consultório vendo isso, e daí você amplia, a partir do momento que você se interessa pela pessoa que está lá no consultório, você também vai se interessar pelas outras, né? Que acaba. Agora, você falou do termo conscienciofilia. Quando eu comecei a escrever o verbete, eu tinha uma visão ainda, talvez até mais intrafísica do termo conscienciofilia. E o verbete, tem um verbete que chama conscienciofilia. A hora que eu li o verbete,
Eu falo, mas isso aqui não tem nada a ver, né? Até a Dulce está ali rindo. Não tem nada a ver, vou ter que mudar o tema do meu verbete, não é conscienciofilia. Que é até interessante quem puder consultar, que a conscienciofilia, o professor Waldo caracteriza como uma técnica das porcentagens, que a pessoa assim, priorizar 75% da vida dela para o intrafísico e 25% para o extrafísico. Então, se ela tem digamos, uma reserva, claro que o intrafísico tem que preponderar, mas ela tem uma reserva de atenção para o extrafísico. Daí eu comecei a trazer aquilo para a ideia que eu estava trabalhando, que era do altruísmo, talvez da antropofilia, e foi ampliando aquela situação, que não é só você ver, que muitas vezes já é um avanço, você vê o paciente como uma pessoa, um ser humano. Não, ela é uma consciência. Além de ser antes de ser uma consciência, ela é uma consciência. E daí aquilo amplia, né? Porque daí entra toda a parafatologia, toda a questão de retrovidas, multidimensional, a assistência que você pode fazer amplia. Bacana, obrigado. Professor Val, aqui no DAC, na página 67, o senhor pode ampliar autocriticologia? Somente o percentual mínimo de pessoas heterocríticas consegue esclarecer com lógica o objeto heterocriticado. Se a heterocrítica é assim, o que podemos falar da autocrítica? Daí nasce a relevância do emprego da técnica das 5 horas de autorreflexões. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: a crítica que vem, o que você faz de alguma coisa externa a você, que é a heterocrítica, ela é difícil. Muito raramente a pessoa olha isso com muita lógica para fazer uma crítica, vamos dizer, urbi et orbi, quer dizer, generalizada, que é aceita como sendo correta e honesta. Agora veja, se a gente está fazendo uma crítica externa e a gente erra, pensa bem a respeito da gente mesmo, é isso que eu estou chamando a atenção. Então o problema da autocrítica, a gente precisa de ter muito desconfiômetro, mancômetro, ligar aquele aparelhinho, você está entendendo, para desconfiar das coisas, para ver a nossa realidade. E uma coisa muito boa também é você pedir a heterocrítica dos outros a seu respeito. Por isso que o Consim Cobaia foi feito para isso. Hoje também tem vários programas e cursos da Apex, por exemplo, que diz a mesma coisa. Agora, o ideal, nesse caso, para a pessoa ver, é ela fazer uma pesquisa de avaliação pessoal através do conscienciograma sozinha. E depois ela dá uma folha pedindo para a pessoa examinar a si mesma. Ela dá para os amigos para fazer isso. E recorda depois as folhas e tira uma média, para ver se bate com aquilo que você fez. Com isso, o que acontece? Você vai ter uma imagem bem real da sua imagem pessoal, autoimagem, em relação à heteroimagem que os outros pensam de você. Com isso, você controla as duas coisas e vai melhorar tudo. O conscienciograma é o máximo para isso. Ele ajuda demais. Até porque se ela fizer isso, quando ela for fazer essa heterocrítica, ela já vai estar se conhecendo. Não, se ela fizer isso, depois ela vai ser Consim Cobaia das coisas, também vai ajudar demais. Entendeu? Porque ela já sabe onde é que dói. Nós todos temos um ou outro trafate que a gente não descarta, você não dá muito valor. Você até reconhece que você tem, mas você não dá valor para aquilo. Mas às vezes as pessoas dão. Então, às vezes, é preciso de ver, porque a autoimagem da gente está desfocada, entendeu? Ela está alteradinha, deformada. E não é bom a gente ter uma autoimagem da gente deformada, entendeu como é que é? Agora, é preciso ter muito cuidado. Você tem que ver a média do povo que você der uma folha para preencher a seu respeito. Agora, tem que ser no mínimo assim umas 6 pessoas, para dar uma média mais ou menos boa da história. Se tiver mais gente, melhor. Mas pelo menos umas 6. Porque senão todo mundo vai incensar você, não vai falar nada a verdade. Então não adianta nada.
É preciso ver a realidade. Outra coisa, se você passar a folha e todo mundo falou bem a seu respeito, tem alguma coisa errada. Alguém tem que falar mal, mesmo que seja errado, mas tem que falar. Isso faz parte da natureza humana, entendeu? Agora, ó, vale a pena fazer isso que eu estou falando. Primeiro o conscienciograma, depois passar a folha, depois chegar às conclusões iniciais, depois entrar no consciência cobaia, depois você analisar o que tem no conjunto. Isso aí vai mostrar você no osso, a sua realidade. Vale a pena, entende? Tem vários aqui que já fizeram isso, saíram bem. E outra coisa, tem gente que mudou completamente a vida depois disso. Entende? Tem, inclusive, gente aqui que nós tivemos que fazer no início uma acareação violenta, às vezes com 6, 8 pessoas. E a pessoa, depois que começou a estudar as coisas, for acertando pouco a pouco, está tudo aí, filho, sem problema. A consciência terapia também é bom nesse aspecto. A consciência terapia é o máximo. É mais uma coisa que você pode acrescentar nisso tudo que eu estou falando. Agora, tem gente que às vezes vai antes na consciência terapia ou vai depois disso. Outras pessoas, elas fazem antes, durante e depois. Só para acompanhar. Aí ela vai checar os consciências terapeutas. Ela não vai checar só ela, vai checar a própria consciência terapia, pela opinião, você está entendendo, do círculo de relações. Vale a pena fazer isso tudo. Tudo é tarefa do esclarecimento. A tarefa do autoesclarecimento é importantíssima. Entende? Não tem lógica? Pois é. Luiz, você que já tinha uma especialidade, né, na acupuntura e agora está trabalhando com psiquiatria. O que uma coisa ajudou a outra? O que as técnicas diagnósticas, por exemplo, de uma especialidade ajudaram na outra? O que acrescentou um ao outro? O que você acha, assim, na prática? Olha, técnicas diagnósticas, eu acho que não ajuda muito a outra. Porque o diagnóstico da medicina chinesa, ele é bem diferente, né? Como partem de princípios e de observações diferentes, uma coisa é, por exemplo, fogo no fígado. Isso é um diagnóstico da medicina chinesa. Outra coisa é um paciente, sei lá, impulsivo, ou depressivo, ou bipolar. São coisas bem diferentes. Agora, no tratamento, acho que dá para ter um sinergismo assim, interessante. Que, por exemplo, tem casos, na acupuntura a gente trata problemas psiquiátricos, e um dos que eu vejo mais resultados são os transtornos de ansiedade, que melhora muito bem assim, com a acupuntura, né? A tendência é que melhore bem. Então, ali que a gente vê, de repente se abre mão de usar outras medicações, outras drogas, para estar utilizando isso. Ou então, muitas vezes, com uma sinergia, né? As duas coisas juntas. Você usar a medicação e mais a medicina chinesa, né? Agora, eu não consegui fazer assim, uma conciliação diagnóstica. Eu ainda meio que separo. Se eu estou abordando como psiquiatra, a pessoa procura uma consulta psiquiátrica, eu sigo uma linha de raciocínio dentro da psiquiatria. Se eu vou fazer, às vezes a mesma pessoa, ela fala, mas eu queria também fazer acupuntura. Daí eu vou pegar tudo aquilo que eu ouvi, vou ter que reprocessar aquilo para chegar num diagnóstico oriental, né? Talvez com o tempo, com a prática, eu consiga ver mais correlações. Hoje eu ainda, como a gente tem muito isso na medicina, a gente aprende caminhos, né, raciocínios e algoritmos de diagnóstico. Eu ainda não consigo misturar as duas coisas. Eu faço separado, mas daí na hora de tratar, dá para tratar em conjunto. Eu não sei se você teve uma informação em homeopatia junto, teve, né? Não, homeopatia não. Tá. Porque eu me lembro que eu já fiz também consulta, né, com homeopata, e você chega com uma demanda, ele faz perguntas que por que você está perguntando isso? E chega realmente no ponto, assim, né, também. Que seria uma outra vertente, assim. Eu acho. Até por isso que eu coloquei, eu não tenho experiência profissional, eu conheço alguma coisa da teoria da homeopatia, conheço alguns homeopatas, então a gente vê o perfil do profissional, né? E daí por isso que eu quis colocar ele na interdisciplinologia, que eu acho que tem a ver com a conscienciofilia. Luiz, tem uma curiosidade.
como é que você chegou na medicina? Foi uma escolha inata ou foi uma escolha planejada? Não, foi inato. Isso eu lembro, assim, desde pequeno, eu falava que eu queria fazer medicina. E o que eu acho interessante é que as minhas aptidões na escola eram muito mais para a área técnica. Então, era matemática, principalmente matemática, física, alguma coisa da química. Mas a parte da biologia, por exemplo, não me interessava tanto. Ou história, ou enfim, uma área humana também não. Mas eu sempre tinha isso na minha cabeça, de que eu queria fazer medicina, né? Eu acho que é uma coisa do intermissivo mesmo, que eu programei para... Se fosse ver por assim, gostar, talvez eu fosse para uma área técnica. Mas como eu tinha essa ideia fixa e inata, daí eu fui para a medicina. Me chamou a atenção que antes você falou que você, há um tempo atrás, você pensou que essa é a primeira vez que você é médico, está nessa área. Na faculdade eu pensava isso, falei, isso. Eu estou fazendo isso pela primeira vez. Né? E hoje? Olha, hoje, né, pela questão do verbete, aí eu estava pensando nisso. E assim, o que eu sinto, que eu posso dizer com tranquilidade, é que assim, TACOM eu sei que eu fiz, né? TACOM, pelo menos, a medicina é provável, né? Eu colocaria como provável. Uma coisa que é diferente que a medicina, por exemplo, se eu fui médico na vida anterior, a medicina de hoje é muito diferente, né? Então isso é uma coisa que eu acho que daria uma... que foi na época da faculdade que eu começava a estudar aquilo e achava que estava, né, nossa, estou vendo isso aqui pela primeira vez. E daí, nesse sentido, talvez até sim, porque os conhecimentos foram, né, do século, principalmente século XX para cá, tem crescido muito. Então, acho que um curso de medicina hoje é muito diferente de 100, 200 anos atrás. Né? Agora, a psiquiatria, isso já. Isso já. Luiz, na paradoxologia, página 57, o segundo paradoxo, o paradoxo do paciente desassediando o ambiente. Com que frequência você vê isso? É legal que você trouxe isso. Bom, que eu percebo não é muitas vezes, né? Não que não aconteça, mas agora o que eu quis colocar isso? Primeiro porque é um paradoxo, porque aquela situação, a princípio na questão da consulta, a pessoa está doente, ela não está bem, ela vai procurar ajuda, né? Mas eu tenho um paciente que ele tem um certo nível aí de retardo mental. Ele deve ter mais ou menos a minha idade, uns 30 e poucos anos, mas ele é muito afetivo. Assim, cada vez que eu consulto ele, assim, eu comecei a perceber que ele saía e eu me sentia melhor, depois que eu atendia ele. Ele é um paciente assim, que ele vem, ele tem um retardo, cabeça de criança, então ele chega, o costume dele é dar beijo no rosto. Então ele entra e já dá um beijo em cada lado do rosto. Daí com a mãe também, se a mãe olha para ele, ele vai lá e dá um beijo. Ele tem muito essa questão da afetividade. E esse, eu não sei se é essa questão do carinho, o que é, mas eu comecei a notar que, caramba, levou assim umas 2 ou 3 consultas para me tocar, falei, não, peraí, tem alguma coisa estranha. O cara sai, o ambiente fica melhor, eu me sinto melhor, parece que está tudo melhor, né? E claro, a gente faz uma correlação, guardadas as devidas proporções, com a questão do herbanizador, que ele é uma consciência extremamente avançada num corpo bastante deficiente. Então eu me questiono, assim, quem que é aquela consciência? Eu procurei perguntar um pouco mais, né, para a mãe, assim, ele já teve períodos assim que ele foi mais agressivo. Desde que eu estou acompanhando ele, nunca teve nenhuma crise, nada, e ele usa medicação. Então, com a medicação, ele fica bem. Mas eu tenho curiosidade de saber quem que é essa consciência. Eu não sei, eu estou falando, eu estou sentindo a percussão energética. Não sei se vocês sentem, mas é uma energia assim, bem positiva, me chama a atenção. Eu falei, não, vou colocar isso porque é interessante. Por Obséquio, a gente conhece muito e ouve falar da máfia do jaleco branco. Eu queria então que você explicasse melhor aí a síndrome do jaleco branco e a sua anulação. Tá, a síndrome do jaleco branco ela é um pouquinho diferente. Ela é uma questão, uma síndrome, né, colocada aí na medicina,
que tem muitos pacientes que eles têm a pressão arterial normal, a pressão estável e boa, mas quando eles vão medir na frente de uma enfermeira ou de um médico, num posto de saúde, numa condição assim, aquilo dá algum tipo de preocupação na pessoa e por uma alteração emocional a pressão sobe. Então, sempre que ela vai medir, a pressão está alta, mas se ela tem um aparelhinho, se ela mede em casa, qualquer outra situação assim, essa pressão está boa. Então, isso é chamado de síndrome do jaleco branco, porque se a pessoa vê um jaleco branco, a pressão sobe, mas ela não tem uma doença da pressão arterial. E a ideia aqui é de, através de uma boa relação médico-paciente, você conseguir uma proximidade com esse paciente ou com essa pessoa, que ele não se sinta mais tranquilo, mais à vontade naquele ambiente e não, se for medir a pressão da pessoa, ele consiga ficar tranquilo e sem a elevação aí da pressão arterial. Talvez seja o próprio medo, o pavor do médico, é um medo, né? é um medo, é uma ansiedade, pressão, acho que uma insegurança, medo da doença. Que se assustam e ficam com medo. Então, talvez seja isso. Eu acho que ativa uma série de esquemas, né, de fragilidade, de doença. Um dia eu vou dessomar. Acho que é por aí. Luiz, a página 56 da fatologia aqui, a quinta e sexta linhas, o fato de alguns pacientes desejarem a reprimenda do médico. Então, o que eu comecei a perceber? Eu não fazia muito isso, mas eu comecei a ver que algumas situações, a hora que... coisa incomum, assim, você passou o remédio, a pessoa não usou, e daí ela chega lá e... e daí, como é que foi o remédio? Sabe como é que é? Não usei e tal. E daí eu então tá aqui a tua receita, né? Vamos ver se agora você consegue, tá? Isso é uma abordagem. Outra é você falar, mas, sei lá, de uma forma mais firme. O que adianta? Por que você está vindo aqui? Você quer melhorar ou você não quer? Sabe, às vezes você pega um pouco mais, você fala mais firme, e a pessoa puxa, mesmo, não posso fazer mais isso, tal. Ele começa, às vezes, é como se é uma coisa meio de criança, né? Ele quer fazer, daí, de repente, para te agradar, para você não ficar chateado. E, às vezes, dá certo. A hora que você faz essa reprimenda, a pessoa, para evitar, sei lá, uma outra... para você não levar bronca de novo, ele faz isso. Agora eu lembrei de uma coisa, eu soube por aí que tem caso que o paciente não tem nada de nada e vai ao médico e começa a inventar história. Isso deve ter, né? Tem. Isso tem tanto de forma consciente, que é uma simulação. Então a pessoa simula que ela quer ter um ganho secundário com aquilo, é algo bem palpável, ou ela quer ficar internada, ou ela quer ganhar um benefício, sei lá, um auxílio-doença, mas é uma coisa consciente, ela faz aquilo de forma deliberada. E tem um outro transtorno que, fugiu o nome agora, mas é algo mais inconsciente. A pessoa também tem um ganho, no fundo ela não tem nenhuma patologia, mas ela tem algum processo ali ectópico na pessimização dela, patológico, que ela busca, ela cria condições, que às vezes sem ter muita lucidez disso, mas para simular doenças, né, para fingir que tem uma doença, de alguma forma ela ganhar uma atenção. Então tem relatos assim de pessoas que passaram por várias cirurgias e não tinha nada, sabe? De tanto que ele pressiona, daí, por exemplo, vai num hospital, passa um outro médico, começa a ficar conhecido, os médicos vão falar, fulano tem isso, ele não tem nada e tal. Daí os médicos começam a não dar bola para a pessoa, ela vai para outro hospital, procurar outro médico e assim vai perpetuando. Mas é uma patologia psiquiátrica. Né? Obrigado. Você trabalha com viciados, acho que de tudo, né? No posto aparece de tudo, né? E eu não vim aqui no verbete da Adriana, que era sobre vício, da Adriana Chalita. E uma pergunta que eu tinha, que eu sempre que eu posso eu faço para psiquiatras, para quem trabalha com viciados. Você já viu, até que ponto você acha viável a remissão do viciado em crack? Com dependência química eu não tenho muita experiência, tá, para te falar.
Assim, qualquer dependência química, aquilo altera o cérebro, aquele cérebro nunca vai ser o mesmo. Ele sempre vai estar, digamos, otimizado ali para receber a droga. Então, qualquer situação, qualquer vocação, qualquer pequena quantidade que a pessoa use aquilo, ela continua de onde ela parou. Mas, assim, tem casos, a gente sabe, tem pessoas que usavam crack que pararam de usar. Isso ele é extremamente viciante, extremamente danoso, mas é possível a recuperação, sim. Com certeza. Acho que a menor incidência que tem, né, talvez seja no crack, né, atualmente, né? Do viciado deixar de consumir, né? Assim, eu imagino que sim, eu não saberia te dizer exatamente, assim, dados. Agora, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando a questão da dependência química é que o professor lá fez a pergunta, qual que vocês acham que é a droga que cerebralmente ali ela vicia mais rápido? Aí todo mundo, é o crack. Ele falou que não, que era a nicotina. Que a nicotina ela viciava mais rápido, né? Com até menos quantidade que o crack. Claro, o crack vicia rápido, mas ele trouxe a questão da nicotina como altamente viciante também. Agora, as repercussões sociais da dependência do crack são bem piores, né? Físicas e psicológicas e sociais são bem piores do crack. Nós esperamos mais uns 100 verbetes da sua parte, tá certo? Você vê que tanto te pergunta, todo mundo em torno de você, dá um jeito. Eu confio em você para você me ajudar aí para fazer os verbetes, tá certo? Vamos nessa, muito bom. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 41 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 28 online. Os recados são da Nilma, sobre acoplamentário, a Cíntia sobre o PDP, a Marta, oficina de redação, e João Paulo sobre Consim Cobaia. Boa tarde. O Laboratório Grupal Acoplamentário, na sua primeira década, traz o tema extraterrestriologia, com os epicons Everton Santos, Leonardo Firmato e Amin Lascani. Será nos dias 17, 18 e 19 de maio, no próximo final de semana. Entre os objetivos, destacamos favorecer a identificação do potencial parapsíquico através de técnicas específicas e usar tal aplicabilidade, o aluno terá mais interesse na compreensão dos seus contatos multidimensionais e da assistencialidade, da autopesquisa, do epicentrismo e tecnicidade. As inscrições serão feitas pelo telefone 3525-2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Aguardamos você no acoplamentário. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC de Foz do Iguaçu os convida a participar do Programa do Desenvolvimento Parapsíquico, que é o PDP. Esse curso é um curso que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, possui 6 módulos. O primeiro módulo vai acontecer agora no dia 25 e 26 de maio, que será sábado e domingo. A aula no sábado acontece das 8 horas às 20 horas e no domingo das 8 às 17 horas. O último módulo vai acontecer em outubro. Para mais informações ou inscrições, podem procurar a sede do IPC ali no discernimento ou pelo telefone 45 2102 1448. Esperamos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC e o Colégio Invisível da Ressexologia têm a satisfação de convidá-los para participar da oficina de redação. Essa oficina vai trabalhar com o viés da redação no estilo jornalístico. O objetivo é exercitar a escrita de textos no estilo jornalístico e também de divulgação científica para os pesquisadores de qualquer especialidade da Conscienciologia. Essa oficina vai ser ministrada por uma jornalista experiente e será no dia 19 de maio, no domingo próximo, das 15 às 18 horas. Nós temos um valor simbólico e as inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC. O telefone é 045 3525 2652.
Repetindo o telefone, 045-3525-2652. Aguardamos vocês. Obrigada e até lá. Boa tarde, eu venho convidar em nome da Consis para o curso Consim Cobaia do Conscienciograma mensal, que vai acontecer no dia 18 de maio, agora, nesse sábado. Quem quiser participar, quem estiver interessado, as inscrições são feitas aqui na recepção do CEEC. É um curso feito nós temos 10 vagas somente, 10 inscrições. São sorteio para 3 consins cobaias. Acontece a partir das 3 da tarde. Vai de 3 da tarde até as 8h30 da noite. Curso feito com conscienciômetras. Quem quiser, quem tiver o conscienciograma e puder levar o seu conscienciograma, quem não, nós temos conscienciogramas lá. Não é necessário a pessoa levar o conscienciograma inteiro respondido. Lá nós damos as instruções e a pessoa vai ter que responder uma folha de avaliação, são 20 perguntas. Uma folha de avaliação que interesse a ela, que seja útil para ela no momento, e ela vai escolher aquela folha e, sendo sorteada, passa pela técnica do Consim Cobaia em cima dessa folha. Então, repetindo, o curso de maio acontece agora, no dia 18, sábado próximo, a partir das 3 da tarde. Quem tiver interessado nos próximos cursos do ano do Consim Cobaia mensal, é só entrar na página da Consus, no site da Consus, logo na primeira página tem lá toda a nossa agenda de cursos, incluindo os Consins Cobaias, até o final desse ano 2013. Obrigado, boa tarde. Para amanhã teremos o verbete Geopolítica Tenepsológica. A especialidade é Geopoliticologia, de autoria da professora Daiane Roça. Obrigado pela sua presença e até amanhã.